Boa noite, amigos. Boa noite a todos. A paz e a harmonia do Mestre Jesus nos envolva, nos incentive sempre a busca do conhecimento e a prática do bem. A justiça divina, que a princípio nós todos aceitamos muito bem, é aplicada pelo próprio Criador, né? Deus aplica a sua justiça, enquanto nós estamos num caminho de buscar o conhecimento, o entendimento e a prática das suas leis. As leis de Deus, as leis também chamadas leis naturais, elas estão gravadas em nossa consciência. Portanto, isso é uma coisa boa porque independe, né? Não depende de nós termos qualquer conhecimento. Qualquer situação que a gente esteja, que os nossos companheiros da humanidade estejam, em qualquer nível de evolução, todos nós temos essa informação gravada em nossa consciência. Cada ato, cada ação, cada decisão que nós tomamos, imediatamente, no mesmo instante, nós temos sim uma informação se eu estou indo de acordo com a lei divina ou se eu estou tomando outro caminho. Mas nem sempre é tão claro, nem sempre é tão imediato esse entendimento. E isso é uma necessidade para que não deixemos na mão de Deus as decisões totais, porque Ele já colocou na nossa mão. Nós precisamos, com esses conhecimentos a cada dia mais, decidir e tomar atitudes, tomar as nossas decisões na vida. Ou seja, exemplificar e utilizar o que é chamado de livre-arbítrio. É um experimento. E nós vamos fazendo isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no grupo de amigos. Nós estamos sempre tomando decisões. E nem sempre as decisões estão, digamos, em acordo com as leis naturais, com as leis divinas. Nós temos exemplos muito claros, basta olhar a humanidade, mesmo a nossa cidade, que é uma cidade pacata, pequena, mas também os povos e as nações que têm dificuldade de uma vivência em harmonia e que se agridem mutuamente por motivos variados ou até sem motivo mesmo. Então, isso é uma situação da humanidade como um todo. Nós, parte desta humanidade, também temos momentos em que nós não somos tão acolhedores. Podemos, em algum momento, ter atitudes e atos nossos mais agressivos com pessoas. Não falo dessas situações extremas, mas do dia a dia, da convivência, dos afetos e dos desafetos. Às vezes utilizamos essa expressão. É melhor nós termos, né, buscamos os afetos e renegamos os desafetos. Isso de uma forma não agressiva, como se fosse uma postura natural, o que não é. Então, situações aceitáveis na sociedade, se não estão em acordo com a lei divina, nós temos sim um problema. Porque se a minha atitude não é a correta, a responsabilidade pela atitude tomada, pela frase que eu falei, a responsabilidade é sempre minha, daquele que fez, daquele que falou, daquele que atuou, aquele que teve a ação, sempre é o responsável, tanto pela ação equivocada, quanto por suas possíveis consequências. E é nesse aspecto que o Criador já colocou para nós, que nós temos acesso às leis divinas, universais, e que ao mesmo tempo ele não vai dizer se eu devo seguir essa ou aquela orientação. Nós estamos no processo de tomar a decisão. E é natural
esperado pelo evoluir da humanidade, o seu grau de evolução, que nós tenhamos seguidamente equívocos, decisões equivocadas. E isso tem a consequência. A primeira é da minha própria responsabilidade. Porque eu, tendo a capacidade do livre-arbítrio, poderia ter escolhido ser acolhedor, e eu não fui. Ter compreensão, não tive. Ter tolerância com o outro, também não tive. Então, esses conflitos são de nossa responsabilidade. Jesus utiliza uma expressão, várias expressões, mas nós lembramos aqui que ele diz: bem-aventurados os aflitos. Bom, bem-aventurados, numa tradução normal, seria felizes aqueles que estão em aflição. Fica assim um pouco fora, né, daquilo que se espera, porque não há nenhuma informação que nos diga que sofrendo nós seremos felizes. E aí nós não achando ou não encontrando uma justificativa para aquele momento aflitivo, temos dificuldades, e era esperado, de compreender essa expressão. As expressões que chegaram para nós no Novo Testamento, da fala de Jesus, têm uma amplitude maior, tem situações de certa figuração, mas o sentido que ela traz é esse sentido maior que nós precisamos descobrir. Nós é que vamos descobrir isso. Então, aí chegamos nessa questão das ações equivocadas, dos sofrimentos que nós padecemos ou que nós patrocinamos para outras pessoas, sendo isso, conforme já tínhamos dito, de nossa inteira responsabilidade. E o Espiritismo vem nos dar um outro entendimento sobre as consequências, porque existem muitas pessoas e denominações religiosas que entendem que à medida que eu tenho esse conhecimento ou que eu percebo que cometi um erro, o meu pedido de perdão não será negado. E não sendo negado, eu sou absolvido. E peço perdão a Deus, a Jesus, enfim. Isso pode, assim, no entendimento do Espiritismo, a situação não se resolve aí. Porque para que eu peça perdão, primeiro eu preciso de uma atitude minha, o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para que eu possa resgatar uma situação passada que ainda não está resolvida, e aí eu, por as minhas ações, seja nesta vida, seja em vidas futuras, eu possa resolver a problemática. Pois que tudo é minha responsabilidade, então ninguém vai resolver por mim. Nesse aspecto, o arrependimento é um sentimento que eu preciso, avaliando a mim mesmo, buscar entender, perceber e realmente me convencer de que eu fiz alguma coisa para alguém que não era o correto e que eu sou responsável por isso, mas ao mesmo tempo desenvolve dentro de mim um sentimento de arrependimento. Né? Maduramente eu penso, como é que eu pude fazer isso? Eu não deveria. Mas por que não deveria? Porque tem uma orientação maior. Faça para o outro o que gostaria fosse feito para ti. E eu não gostaria que aquilo que eu fiz para o outro fosse feito para mim. Então eu estou na contramão das informações, das orientações. Por isso eu preciso desenvolver um sentimento verdadeiro, e não basta ser o sentimento da boca para fora, como se diz, né? Apenas falado. Precisa ser um sentimento exatamente alimentado e criado por mim, para que eu tenha essa convicção. É o primeiro passo. Isso pode acontecer nesta encarnação, durante a encarnação, mas também pode acontecer que isso vá se firmar depois da encarnação, ainda no mundo espiritual. Até porque nós temos uma vantagem nesse aspecto.
Na dimensão espiritual, liberto do corpo, eu tenho uma visão panorâmica muito maior. Não só dessa vida, mas eu percebo questões de vidas passadas. Porque eu estou fora do corpo, eu tenho maior liberdade. E percebendo essas questões, eu então posso, com mais facilidade, ter também a percepção de que eu preciso resolver, pois que todos os problemas que nós enfrentamos é para nós desenvolver a capacidade da solução. Então esse é o arrependimento. Acontecendo o arrependimento, vai precisar de um segundo passo, que é a expiação. A expiação é quando eu estou vivenciando uma situação sofrida que eu já fiz para alguém. Agora eu volto numa nova situação, reencontro pessoas da vida passada, de outras vidas, a quem eu ainda tenho o sentimento, eu tenho a percepção de que ter feito alguma coisa que fosse agressivo para a pessoa, e agora eu vou passar pelo mesmo sofrimento, nessa nova encarnação, num pedido que eu faço a Deus pela justiça divina, para compreender, aprender com isso. Então não podemos, claro, pensar em sofrer para ser feliz, mas não. O sofrimento é uma marca que experimenta a nossa capacidade de solução. Como é que eu vou resolver essa situação? E aí acrescenta mais, sem me desequilibrar. Sem voltar àquela situação antiga que eu explodi, que eu agredi, porque não aceitei, porque fui intolerante, uma série de coisas que é parte da nossa vida. Mas que agora, resgatando essa situação e a justiça divina me permitindo vivenciar com pessoas que ainda não estabelecemos uma relação harmônica. E aí está um dos pontos principais. O nosso relacionamento não deve, em muitos casos, mas não deve ser agressivo com ninguém. Então, o desafio de nós mantermos uma estabilidade emocional, espiritual, no relacionamento de qualquer ordem, seja familiar, profissional, social, nós nos mantermos como pessoas minimamente equilibradas, sem agressividade. Porque isso vai surgir como uma expiação, onde eu vou sofrer aquela ação, talvez por outras pessoas, não necessariamente pela mesma, e eu preciso ter uma reação equilibrada. Preciso ter uma reação equilibrada. E isso é o que é passar bem por uma expiação. Sem revoltas, sem acusações a Deus, sem acusar pessoas, sem achar culpados, que é muito comum no ser humano. Mas eu preciso superar essa situação. Então, eu estou falando de uma falta, seja qual for, que nós passamos pelo arrependimento, condição inicial. Estamos agora numa encarnação, então a expiação precisa da reencarnação. Precisamos da reencarnação. No arrependimento pode ser encarnado ou desencarnado, mas na expiação nós precisamos estar na reencarnação. Então, pensando que todos também estão na reencarnação, pode às vezes não ser muito fácil nem imediato a minha oportunidade de passar por essa prova. E aí, quanto mais cedo me candidatar, melhor para mim. Né? Que pode durar algumas encarnações também. Porque as outras pessoas não têm que se adequar a mim, quando fui eu que, inicialmente, lá no passado, tive uma ação danosa que incomodou a pessoa, que, enfim, criou prejuízo. Arrependimento e expiação, e ainda não resolveu. Não resolveu, porque nós temos um terceiro passo, a reparação. Nós precisamos da reparação,
para realmente anular a falta. Então eu preciso buscar numa reencarnação futura uma oportunidade de estar em relação com aquela pessoa que já faz algumas reencarnações que eu não encontro por causa das condições. Eu ainda não estava em condições, mas agora eu estou. Então eu preciso também reencontrar essa pessoa, fazer todo o bem, contrariamente ao mal que eu tenha feito para essa pessoa. E isso acontece, está acontecendo na humanidade, talvez com todos nós, de alguma intensidade. Nem sempre é algo plenamente conhecido, que nós identificamos a pessoa, até porque isso não identificar, não saber exatamente quem é, ajuda. Ajuda a nós e ajuda o outro. Imagine que nós venhamos a nos reencontrar e, eventualmente, eu vá reconhecer aquela pessoa que 2 encarnações passadas eu prejudiquei. Como é que nós vamos conviver? Como é que nós vamos esquecer alguma coisa que vem de longa data, incomodando? Então, a justiça divina também é muito cuidadosa conosco, oportuniza, mas também com algumas condições. Nem todos entendem isso. Quantas pessoas buscam, inclusive, o Espiritismo para a possibilidade de saber de vidas passadas. Se naturalmente o Criador já apagou parcialmente as vidas passadas, não foi para benefício dele, foi para nosso benefício. E isso nos ajuda, apesar de nós sentirmos, né, aquela falta de simpatia, digamos assim, com algumas pessoas. A reparação inclui um ato de realização física. Nós precisamos fazer o bem, ajudar a pessoa. Não importa que as pessoas ao redor não compreendam, mas você está ajudando fulano, mas fulano não quer fazer nada, e aí acha um monte de defeito para a pessoa. Mas tu não acha. Não, é uma boa pessoa, e tu já sai em defesa. É uma boa pessoa, não faz mal para ninguém, está no momento. Aí a gente vai achando uma série de razões para defender aquela pessoa. Intuitivamente. Intuitivamente nós fizemos isso. Temos uma preferência de defender não só o mais necessitado, mas algumas pessoas que, enfim, o meio que nós vivemos, os nossos conhecidos e amigos, nem todos concordam. Abra os olhos, olha aí, está te explorando, está fazendo isso. Não, mas não é bem isso que você pensa. Aí nós ficamos defendendo. Isso indica a possibilidade e não a certeza. A possibilidade, estamos apenas num pequeno exemplo, de uma reparação. Passamos uma vida ali favorecendo A, B, ou uma pessoa, ou 2 pessoas. Então, quando nós conseguimos fazer isso, arrependimento, expiação e reparação, aí nós temos o perdão total da dívida, não devemos mais nada, para uma falta. Então a gente vai somando algumas faltas que nós mesmos já sabemos que temos, né? E vamos percebendo a necessidade, a oportunidade que a reencarnação nos oferece. Talvez em alguns momentos, bem possível, nós estamos resgatando situações centenárias de vidas passadas que ainda não concluímos esses procedimentos para um reencontro verdadeiramente fraterno, amigo, amoroso, de convivência. É o grande problema de todos nós, problema necessário, não há erro divino. O grande problema que nós enfrentamos é reatar relacionamentos. Guardamos alguns sentimentos. Dentre eles eu destaco. Estou falando da humanidade geral. A mágoa.
Muitos de nós não guardam mágoa nenhuma, de coisa nenhuma, que bom. Porque a mágoa, assim como o sentimento do arrependimento, são questões de sentimento. São coisas que eu alimento pelo meu proceder, pelas minhas crenças, pelo meu querer. E aí eu não me livro da mágoa. Enquanto que a pessoa que eu tenho restrições e que desenvolveu, foi o início desse sentimento de mágoa, está seguindo a vida dele ou dela, não está nem preocupado comigo. Mas eu sofro com isso. Quem guarda mágoa sabe, né? Sofremos com isso. Porque a mágoa não é boa, não é um bom sentimento, e eu estou alimentando. Porque se eu estou alimentando algo que não é bom, as consequências é comigo mesmo. Somente eu estou sentindo isso. E isso vai dificultar enormemente, porque se eu tive uma situação aflitiva com alguém, gerou essa mágoa, não deveria ter gerado a mágoa. Não deveria, como proposta. O que deveria ter gerado era um sentimento de paciência, tolerância, acolhimento, manter a tranquilidade sem ninguém explodir e manter a situação sob controle. Essa foi uma proposta da justiça divina. E eu, desatento, invigilante, né, saí empurrando todo mundo e me compliquei ainda mais. E aí penso, e facilmente eu chego à conclusão, aquele é culpado. Ele é o culpado e eu me sinto mal por causa disso. E aí nós colocamos em uma pessoa ou outra a responsabilidade pelo meu bem-estar, pelo meu sentimento de tranquilidade, de paz, que eu não tive porque eu não estou aceitando o outro. Ou estou procurando um culpado. Claro que se não é o outro, né? Pode ser uma coisa que não me agrade, mas enfim, Deus está aí para isso. Deus está me castigando, eu sabia que Ele ia me castigar. Eu já estava sentindo. O Criador está me castigando, me botando a sofrer, eu não mereço, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. Em parte sim, mas em parte, sejamos sinceros, não. Né? Ainda não, né? Mas seremos no futuro. Então, quando nós temos a nossa situação principal, que são as dificuldades de relacionamento, que geram situações sofridas para todos nós, né? É o momento de aprender. O sofrimento é um recurso pedagógico para nos ensinar. Quando nós estamos numa situação aflitiva de sofrimento, nós fizemos todo o esforço possível para sair da situação. Quando nós estamos numa outra situação, de plena tranquilidade, de paz, tudo bom, com sol, com chuva, a vida é uma maravilha. Eu nunca vi, pelo menos, alguém fazer um esforço danado para sair dessa situação de paz, tranquilidade e entrar numa situação de conflito. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Porque não incomoda, claro que não incomoda, só faz bem, né? Estar bem, um relacionamento tranquilo, todo mundo se entendendo, a gente sendo acolhedor, coisa boa. Não, eu vou fazer alguma coisa para sair disso, que eu quero sofrer com isso. Ninguém faz isso. Mas quando nós temos o sofrimento na nossa mão, podemos dizer assim, fazendo um pequeno paralelo, né? Quando nós temos um pequeno espinho no pé ou na mão, seja o que for, ninguém se conforma. Nós buscamos alguém que sabe retirar o espinho. Eu mesmo tento fazer isso. Fizemos o que for possível para retirar esse espinho que me incomoda, porque eu estou sofrendo com isso, pouco ou muito, mas estou sofrendo. Então nós estamos, e era onde a gente queria propor hoje, numa caminhada, numa vida cheia de oportunidades para cuidar de nós mesmos, pois que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer mudanças na vida de outro. Por mais que eu tenha um sentimento bom, por mais que eu tenha o cuidado com uma pessoa, só vai haver mudanças morais nos seus procedimentos, se a pessoa quiser. Nós, claro, no grupo que estamos, vamos incentivar aqui e ali, cuidando para não passar do limite, obrigar ninguém, forçar ninguém.
Mas à medida que nós descobrimos, vamos descortinando, não descobrimos, vamos descortinando essa proposta de que a nossa vida somos nós que resolvemos, nós paramos de sofrer com a identificação de pessoas. Nós passamos a enfrentar o nosso sofrimento porque nós temos uma medida importante, que é uma fala de Jesus também. Não há fardo pesado para ombro fraco. Mas a pessoa está numa situação aflitiva, é parte da proposta da pessoa. Nós vamos fazer de tudo para ajudar, claro. Eu não conheço a justiça divina, não conheço a vida da pessoa, das encarnações anteriores, faço o possível. Mas tenho que entender que a justiça divina é maior. E sendo maior, será conforme a justiça divina, e não conforme eu estou querendo que seja. Nós todos temos muitas oportunidades. Quando nós olharmos para os momentos difíceis e conseguirmos realmente entender que o Criador está nos ensinando e não fazendo sofrer por motivo nenhum. Então nós paramos e percebemos diferente. Se está me ensinando, o que eu aprendo? O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? Quais minhas possibilidades? Nós temos muito a fazer, pela nossa vida principalmente. Essa proposta, arrependimento, expiação, reparação, o Allan Kardec trabalha esse assunto um pouco mais em um livro, o penúltimo que ele lançou, em 1865, chamado Céu e Inferno, onde ele faz um estudo histórico sobre essas questões que atingem a humanidade, dá uma série de exemplos de espíritos em situação diversa no mundo espiritual, porque nós não nos livramos apenas do mundo de sofrimento, nós continuamos no mundo espiritual com outros sentimentos, mas se a cobrança existe aqui, existe lá também. E nós temos a necessidade de buscar um momento de estabilidade para que a gente continue nessa caminhada, porque nós todos estamos numa caminhada evolutiva. Uns mais rápidos, outros mais lentos, outros estacionados, e a situação varia de um para o outro. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos descobrindo que a nossa felicidade futura é uma construção de nós mesmos. Ninguém muda a vida de ninguém e ninguém muda a nossa vida, a não sermos nós. Nós temos essa oportunidade em nossa mão e quanto mais nós percebemos isso, vamos ver o alcance, a bondade divina nos favorecendo no dia a dia. Onde é que eu vou ver isso? Vai acontecer um dia, uma grande reunião? Não, não vai acontecer nada. Observe a tua vida, desde o amanhecer até o anoitecer, no dia a dia, teus compromissos pessoais, familiares, sociais. É exatamente aonde isso está acontecendo. Então está acontecendo com todos nós. A justiça divina é igual para todo mundo. As reações quanto à justiça ou injustiça serão situações particulares nossas. E a nossa vida é exclusiva. Não existe duas vidas com desafios nem com capacidades adquiridas iguais. Duas pessoas não são iguais. Cada um de nós é um projeto divino construído, está sendo construído, e nós somos parte desse projeto, porque quando tivermos pronta essa construção, seremos nós, os espíritos felizes. Portanto, temos uma meta, sabemos para onde vamos, e a doutrina espírita convida, vamos caminhar, irmãos. Estamos juntos a cada dia mais. Bom, quero agradecer a atenção de todos, uma boa noite, muita paz. Obrigado.